Profundo é o poço do passado, não deveríamos chamá-lo antes de insondável? É assim que começa, para mim, a maior narrativa de todos os tempos, que é a história de José e seus irmãos, contada pelo Thomas Mann. E quem me conhece há bastante tempo sabe que eu tenho assim, uma relação de muito tempo de admiração por essa obra. A primeira vez que eu ouvi falar dessa obra foi lendo Dialética Simbólica do Olavo, em que ele fala que a narrativa de José e seus irmãos, do Thomas Mann, é para ser lida como se fosse uma narrativa sacra, onde o leitor, a pessoa que está ali entrando em contato com a obra, ela também é iniciada nos pequenos e nos grandes mistérios. É uma proeza que só o Thomas Mann consegue fazer. Eu lembro que eu fui atrás dessa obra e só tinha traduções dos anos 40, anos 80, em edições caríssimas. E em 2019, 2020 mais ou menos, eu consegui importar essa edição com alguns amigos que foram em Portugal. E até hoje eu não me arrependo. E mais, o Thomas Mann, ele teve vontade de escrever essa obra porque ele entrou em contato com os diários do Goethe, né, o Johann Goethe, e o Goethe, nas suas conversas com Eckermann, ele já tinha demonstrado uma profunda afeição e admiração por essa história. Tanto que, como eu coloquei na história aí atrás, ele falou, olha, a mais bela história está para ser escrita, que é a história de José. E o Thomas Mann anotou aquilo e ele tomou, né, aquilo ali como um projeto pessoal que ele escreveu de 1926, aproximadamente, até 43. Então, ele cobriu aí quase 20 anos da vida dele colocando nessa obra. Tanto que pouca gente sabe, mas a Magnum Opus do Thomas Mann não é a Montanha Mágica. Nem ele via a Montanha Mágica como a Magnum Opus dele. É José e seus irmãos, que ele via como uma grande obra da vida dele. E fico muito feliz que a Companhia das Letras esteja lançando finalmente este ano essa obra. O primeiro motivo para a pessoa ler José e seus irmãos do Thomas Mann é que ele transforma a história de José num romance de formação. Ele pega aquela curta história do Gênesis e ele expande ela dentro dessa tradição alemã, que ele herda do Goethe, e transforma num romance de formação onde o leitor é transformado junto com o personagem. Onde o personagem, no caso José, ele vai encarnar esse drama humano. Ele é um arquétipo do eu humano e de como esse eu se estrutura no tempo a partir de uma dialética entre as tensões internas que todos nós possuímos e o real, o concreto que está ao nosso redor. Então, o José, ele é o arquétipo desse homem, desse eu concreto que sabe mediar as determinações da vida concreta, as limitações que nos são dadas e a liberdade da vontade humana. O segundo motivo para a pessoa ler essa obra de José e seus irmãos é que o Thomas Mann consegue conferir profundidade e densidade psicológica a cada personagem da obra. Personagens que não possuíam, talvez, muita importância, como, por exemplo, Tamar, Rubem, o próprio Judá na narrativa do Gênesis, o Thomas Mann consegue criar uma personalidade para eles, né? Ele vai reimaginar, dentro do contexto histórico concreto, com a imaginação poética, uma personalidade para esses personagens. O Judá se torna um melancólico que tenta vencer suas fraquezas, a Tamar, uma mulher com uma sensualidade exuberante, mas que busca sublimar isso numa forma espiritual. E tudo isso através dessa capacidade criativa do Thomas Mann de transformar, através de pequenos dados da narrativa, um conjunto firme de personagens. O terceiro motivo que eu dou para a pessoa ler essa obra é a profundidade histórica dela. O Mann, ele pesquisou muito a fundo historiografia, cultura hebraica, egípcia, mesopotâmica, para poder recriar o mundo antigo e situar o leitor naquela realidade concreta que os homens daquela época sentiam, passavam, seus anseios, suas necessidades, aquilo que estava de imediato na realidade concreta daquele povo. E, ao mesmo tempo, ele consegue fazer com que esses personagens se conectem a nós pelos mesmos dramas humanos, pelas mesmas necessidades, pelos mesmos anseios. É a mesma consciência humana ao longo das eras. E um aspecto especial é justamente mostrar essa tensão entre um Deus recente que está se revelando ainda, né, Jacó, José, Abraão, a poucos membros de uma linhagem familiar, frente a vários deuses de civilizações milenares. Então é muito bom mostrar essa tensão crescente. A quarta razão que eu daria para a pessoa ler essa obra é observar as influências filosóficas que o Mann teve sintetizadas, né, na tetralogia. Nós percebemos ecos da filosofia do Schopenhauer, a partir da percepção que o Mann coloca da vontade como essa essência do mundo que molda a realidade concreta. Nós percebemos ecos do Freud. O Mann é um ávido leitor do Freud, da teoria do mito que ele possuía. Nós percebemos isso a partir da própria ideia de psique e de formação do eu, que o Mann estrutura ao longo da narrativa. Existe ecos também do Jacob Boehme, que era um místico luterano que também exerceu profunda influência na religiosidade do Thomas Mann.
Então nós percebemos isso a partir desse princípio que o Mann, né, pega do Boehme, do desdobramento dialético de Deus. Essa ideia, que é profundamente uma herança do pensamento alemão, que o Boehme pega um pouco do Max Eckhart e desenvolve mais a fundo, e que o Mann herda isso também, é de perceber a realidade e o próprio ser humano não como uma entidade estática, mas como um processo dinâmico, com um dinamismo interior em que só se revela o indivíduo humano a partir das oposições, a partir da dialética, né, entre luz e trevas, entre desejo e razão, entre o impulso e o pensamento. Então é muito interessante observar como, inclusive algumas passagens, né, do prólogo nas esferas superiores, que aparecem no José o Provedor, como Deus é apresentado, em certo sentido, como tendo uma relação tão íntima com o ser humano que ele descobre algo dele mesmo através do ser humano. E aqui não se trata de analisar a ortodoxia religiosa da obra do Mann ou da obra do Jacob Boehme, mas de ver como ele consegue sintetizar essa tensão entre a liberdade que se realiza na ação concreta, dessa razão que se encarna na história, e de como essas ações dos personagens, ela muitas vezes é movida, né, por paixões, por desejos, por instintos, né, mas que também revelam uma racionalidade maior, um plano simbólico maior que se desenha através dessas ações, né, sem que eles percebam. E não se trata, né, de uma, como eu sempre falo, de uma teleologia dogmática, não é o propósito da obra do Mann, mas de uma filosofia narrativa, em que esse espírito divino ele vai se servir dos atos humanos para realizar algo maior, que transcende os atos humanos. E é o que evoca também profundamente outro autor do idealismo alemão que influenciou muito Thomas Mann, que é o Hegel. E já que a gente falou, né, um pouco dessa questão de simbolismo, a quinta razão é que toda obra ela é estruturada a partir de símbolos. A obra é dividida em 4 tomos e cada tomo possui 7 partes. E o 7 ele possui um símbolo de totalidade da criação. 7 foram os dias, né, da criação, 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, né, remetendo aos sonhos do faraó. 7 esferas planetárias, que é a concepção do mundo antigo, do mundo medieval acerca da estrutura da realidade. 7 das Sefirot, da Cabala, que são as 7 Sefirot abaixo das Sefirot superiores, né? Essas 7 Sefirot, esferas de desdobramento do divino, que são as formas de manifestação do Espírito Divino na realidade terrena e concreta. O Mann ele é um profundo leitor dessas coisas meio herméticas, meio cabalísticas, e ele transmite isso através da sua obra. É interessante porque quando você vai lendo, a partir dessa percepção, né, dessa estrutura septenária, acho que é assim que se fala, você vê que cada tomo é como se fosse um microcosmo, e é como se ele te puxasse para dentro dessa narrativa em que você também é levado ao começo dos tempos, ao começo da criação, a Gênese, e você vai acompanhando esse desdobramento de criação, repouso e retorno. Isso é profundamente estruturado na obra do Mann, que ele evoca, né, dessas narrativas mais gnósticas e herméticas. E é muito interessante observar como, principalmente no último volume, ele evoca algo que é profundamente de Dante. Dante escreveu, né, a Divina Comédia, né, e nesse último volume ele fala sobre o jogo sagrado, ou a comédia sagrada, The Sacred Game. Então, olha a referência. O sexto motivo, eu diria que é como o Thomas Mann recria na figura do José essa função que o homem é chamado a ter frente ao avanço de sistemas totalitários que buscam suprimir o maior presente que Deus nos deu, que é a liberdade. O Thomas Mann faz uma profunda meditação, uma reflexão, através dessa obra, desse grande presente que Deus nos deu. E como José, frente ao mal que ele é feito, através da escravização a que ele é submetido, ele vai responder como? Não é com vingança, não é com violência, é através de inteligência espiritual, é através da audácia, de jocosidade, de compaixão, de discernimento, né? E principalmente de imaginação, né? O José é aquele personagem extremamente malandro que busca utilizar das circunstâncias a seu favor, mas nunca recorrendo ao mal. E a sétima razão, e talvez a mais importante para essa obra, é que ela evoca o tema mais importante de todos da história de José, que é o perdão. O perdão não apenas como um gesto superficial, mas como a estrutura da realidade, como uma verdadeira revolução espiritual, né? Porque o perdão, em essência, o que é perdão? É perdonar, é você dar de novo a alguém a vida, libertando-o da culpa, libertando a si próprio do ressentimento. Muitas vezes a gente não entende como o perdão ele é fundamental
Não tanto para o outro. É importante para o outro, obviamente, mas é principalmente para nós, para nos libertar. Porque o perdão é algo que é profundamente divino. Assim como nós pedimos para que Deus nos perdoe constantemente das nossas dívidas, dos nossos erros, dos nossos pecados, Deus também pede que nós perdoemos aos nossos irmãos, às pessoas que nos fazem mal. Claro que, assim como na narrativa de José, esse perdão ele vai surgir através de um longo processo de maturação, de reconhecimento da dor, de culpa, de arrependimento e de compreensão de como aqueles atos se inserem dentro de uma estrutura maior do todo que nos abarca, né? Então, nós só conseguimos realmente compreender o perdão e perdoar profundamente quando a gente entende como a providência divina ela vai agir através dos acasos, dos nexos causais e do sofrimento, né? Quando José diz aos irmãos deles, intentastes o mal contra mim, mas Deus soube extrair daí um bem maior para que eu salvasse o meu povo. Ele reconhece a culpa dos irmãos, mas ele reconhece também como Deus ele extrai, a partir de um erro humano, um bem maior. Isso é algo que só a teodiceia divina é capaz de explicar. E se, por um lado, o erro dos irmãos dele, de tê-lo vendido como escravo, tê-lo traído, o perdão não anula a culpa deles, o perdão não deixa de ser um reconhecimento do erro deles, mas ele mostra como a estrutura da realidade é abarcada pela misericórdia divina, como em todos os acontecimentos da nossa vida, eles de algum modo são guiados num plano maior pela providência divina. O que parece um acaso, ou que parece um sofrimento num plano imediato, pode se revelar ao final da nossa vida, ou mesmo anos depois da nossa trajetória, como sendo essencial, necessário para o nosso amadurecimento. É aquilo que evoca, né, da síntese dialética. Eu só reconheço, às vezes, um bem porque eu experimentei um mal na minha vida, porque eu experimentei um sofrimento. E é através desse processo de síntese que nós conseguimos compreender, às vezes, a estrutura da nossa própria vida e da nossa própria formação. Isso é uma coisa muito bonita na história de José, porque ao mesmo tempo que ele percebe que os irmãos lhe fizeram mal, aos poucos ele vai percebendo que ele está inserido num plano de salvação, não apenas de si mesmo, mas da sua própria família, do seu próprio povo, do Egito. Então ele vai percebendo que é Deus que está conduzindo a sua vida, assim como a nossa. E aí ele vai percebendo que ele é como um ator. Ele é como um ator que está ao mesmo tempo improvisando e descobrindo o seu papel no palco da vida, assim como todos nós. Nós somos atores, que não nos é dado um script, mas nós vamos descobrindo esse script ao longo da narrativa da nossa vida, em meio aos improvisos. Existe até uma cena muito famosa, para mim, né, na história de José, em que ele se percebe como um ator em que Deus é a única e silenciosa testemunha da sua vida. E quando a gente olha a situação concreta que o Thomas Mann estava inserido, nós percebemos todo o contexto que ele quer atualizar na realidade concreta com a sua obra. Em meio a ditaduras, ideologias totalitárias, em meio a sistemas que oprimem o ser humano, desumanizam o ser humano, ele evoca que é somente através do reconhecimento da dignidade da pessoa humana, da transcendência da pessoa humana, de contato com Deus e do perdão que a liberdade humana ela pode realmente se concretizar, não através da imposição autoritária, mas através da reconciliação, através do reconhecimento de que todos nós partilhamos uma mesma origem, né? Que todos nós, no fundo, somos irmãos, que todos nós, no fundo, somos filhos de Deus. E a relação que Deus tem com os seus filhos é essa, é de amor, de gratidão, às vezes de raiva, mas de reconciliação. Inclusive, existem uma passagem belíssima, que é justamente nesse prólogo das esferas superiores, que está no José, o Provedor, o último volume, em que o Mencen, utilizando, né, da sua liberdade poética, ele recria um pouco uma certa mitologia gnóstica acerca da relação de Deus com o homem. E como Deus ele se descobre um pouco através da relação com o homem. Obviamente não é para levar isso aí para o lado da teologia dogmática, né, se de fato é assim ou não, mas é de constatar como Deus ele cria o ser humano por um ato de liberdade, por um ato de buscar se relacionar com o ser humano, de buscar fazer com que o ser humano o conheça e o ame, mas preservando ainda assim a sua liberdade, a sua autonomia. E como essa relação muitas vezes o machuca, assim como qualquer relacionamento humano. Nós também machucamos muitas vezes Deus quando nós somos rebeldes com Ele. Enfim, esses são os motivos pelos quais eu acredito que qualquer pessoa que queira conhecer mais a realidade concreta e mais a si mesma, ela ficaria deslumbrada lendo essa história. Essa história, né, que como o Goethe falou, a mais bela história que precisava ser contada. Que no fundo
ecoa a nossa história concreta. É impossível ler a obra de Thomas Mann, de José e seus irmãos, e não se sentir, em cada momento, parte daquela história também, como se fosse a nossa história sendo contada. Existe uma frase que o Schelling, outro do idealismo alemão, falava, que nós somos uma história contada por Deus, uma história que ainda não acabou, porque enquanto estamos vivos, estamos contando a nossa história. E assim como Thomas Mann conta essa história e atualiza ela nos dias de hoje, a história de José, nós também podemos contar a nossa história, encontrar novos modos de contar essa história. E esse tema da dialética é algo próprio do pensamento alemão, essa percepção de que o ser humano ele é um processo, ele é um dinamismo interior, e que ele precisa constantemente estar mediando as suas tensões internas, as nossas contradições, as nossas fraquezas, os nossos desejos, com a realidade concreta que está ao nosso redor, com as situações que nos exigem determinados posicionamentos, com as realidades concretas na qual nós estamos inseridos. Então, o ser humano ele é formado a partir disso, a partir dessa síntese, a partir dessa percepção de que eu só me realizo na medida em que existem obstáculos, na medida em que eu preciso amadurecer, na medida em que eu me submeto de alguma forma a esse processo, mas sem abdicar da minha liberdade de vontade, né? Justamente aquele tema de que a liberdade da vontade humana frente às determinações da vida. E é fascinante ter essa percepção de que essa realidade que está ao nosso redor, que nós mesmos somos permeados por uma estrutura dialética. E aí, toda aquela discussão boba entre determinismo e livre-arbítrio, a gente vê que é bobeira, é besteira. Porque determinismo e livre-arbítrio não existem como entidades autônomas. Não existe um determinismo absoluto, nem uma liberdade absoluta. O ser humano ele é um misto disso. Ele é um misto dessa dialética da liberdade que ele possui frente a determinações, frente a coisas que ele não controla, frente a situações que ele não escolheu, mas que foram escolhidas pela providência para ele reagir perante elas. E constantemente na narrativa do José e seus irmãos tem essa tensão constante. E os personagens eles estão inseridos numa realidade em que isso para eles é normal, né? O eu deles é estruturado a partir dessa tensão. É interessante ainda observar esse simbolismo que permeia a publicação da própria obra. Em alguns locais essa obra foi dividida em 3 volumes e cada volume, né, contendo 7 partes, né, sendo que o primeiro e o segundo estão unidos num só. Mas você tem o quê? A representação das 3 Sefirot, ou desdobramentos da manifestação divina pertencentes ao nível superior, e as 7 como sendo a manifestação, né, do Espírito Divino no mundo terreno. Então é muito interessante observar como o Mann ele estrutura a sua própria obra numa espécie de ordem com relação a essa árvore da vida cabalista, né? E a árvore da vida da Cabala representa justamente esse processo de desdobramento interno do próprio Deus, né? Da própria divindade, algo próprio deles, mas mostra o próprio Deus se revelando aos homens a partir da sua autorrevelação de si mesmo. Mas tu é fã mesmo do Thomas Mann? Não, imagina, não sou nada não. Essa aqui é a coleção mais foda que eu tenho, a coleção completa de José e seus irmãos, só que é da edição Don Quixote, né, que é lá de Portugal. Eu consegui em 2020, na época ainda não tinha lançado, né, as únicas edições que tinha José e seus irmãos aqui no Brasil é dos anos 80 e é um preço inacessível em sebos, e eu consegui com alguns amigos essa edição de Portugal, né. Essas edições de Portugal elas são muito boas, são comentadas, né? Tem uns pequenos comentários aqui da obra, que é uma obra que precisa de notas, senão não dá para entender, né? E ali os volumes que a Companhia das Letras vai colocar esse ano, né, em um tomo só. Esses aqui são os que vão vir não sei quando, né? Mas são os maiores tomos que tem. Deus abençoe a Companhia das Letras.